Muito bem, trabalhamos com os requisitos. Agora a gente vai analisar como que se aplica. Extremamente importante para análise da aplicação da PRD, o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. Então, peço que vocês acompanhem aí pelo Código Penal de vocês, tá? A leitura do parágrafo 2º, que vai nos dizer a forma, então, como essas PRDs vão ser aplicadas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Satisfeito esse rol de requisitos que a gente acabou de ver do parágrafo 1º, aliás, dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 44, aí parágrafo 1º é vetado, o parágrafo 2º vai nos dizer o seguinte: atenção, na condenação igual ou inferior a 1 ano, então pode ser 1 dia, 1 mês, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, inclusive 1 ano, tá? Então, igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma multa ou uma PRD. Se superior a 1 ano, e aí lembrem que se for superior a 1 ano, no caso dos crimes dolosos é até 4, então entre 1 e 4, ou seja, 1 e 1 dia, porque é maior do que 1 ano, até 4, a PPL pode ser substituída por uma PRD e uma multa ou por 2 PRDs. Então, vamos retomar. Se a condenação, a PPL imposta na sentença penal condenatória for até 1 ano, o juiz só pode substituir essa PPL por uma multa ou uma PRD, tá? Se a condenação à PPL for maior do que 1 ano, até 4 nos crimes dolosos, sem limitação nos crimes culposos, o juiz vai estabelecer uma multa e uma PRD ou 2 PRDs. Uma multa e uma PRD ou 2 PRDs? 2 PRDs eu entendo, pode ser uma pressão pecuniária e uma pressão de serviço à comunidade, ok. Mas que multa é essa que apareceu agora aqui, se a gente já leu no artigo 43, no rol, quais eram as PRDs? Não falava em multa. Ou vocês estão achando, mas tem a pressão pecuniária, que é de caráter real, é pecúnia, ok. Mas não se confunde com multa. Pessoal, lá atrás, nos vídeos anteriores, eu falei para vocês que nós explicaríamos a diferença entre penas restritivas de direito, entre reais, né, as pecuniárias, e multa. Chegou a hora da gente falar disso, tá? Ó, super importante a diferença, pessoal, entre uma pena restritiva de direito de cunho pecuniário e uma multa. Esta multa que o artigo 44, parágrafo 2º fala, é uma multa substitutiva que vai substituir a PPL, mas ela não é uma PRD. Quem quiser anotar aí, essa multa substitutiva de que trata o parágrafo 2º aí, é a chamada multa vicariante. Multa vicariante, o que é isso? É uma multa que vai substituir uma PPL sozinha, em caso de PPL até 1 ano, ou então daí vai ter uma PRD, ou uma multa, ou uma PRD, ou acompanhada de uma PRD, se for pena PPL acima de 1 ano, a gente acabou de ler. Uma multa mais uma PRD, ou então 2 PRDs, e aí nós não vamos estar falando de multa, tá? Essa multa substitutiva aqui, ela não é uma PRD, tanto é que no rol do artigo 43 não está escrito multa lá, podem olhar de novo, vamos lá ler de novo. Artigo 43, prestação pecuniária, não está escrito multa ali. Perda de bens e valores, não está escrito multa ali. Aí vem as pessoais, limitação no final de semana, ou prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação no final de semana, são as pessoais, tá? Não tem multa como PRD. A multa, ela é uma das 3 formas de pena e ela é aplicada de forma autônoma e não substitutiva. Aqui ela está excepcionalmente substituindo uma PPL, mas ela mantém o caráter de pena de multa dela, ela não passa a ser reversível quando não for cumprida, tá, pessoal? Então, atenção, vou explicar isso melhor. Esta multa aí que vai ser imposta como substituição de uma PPL, em caso dela não ser cumprida, não reverte para a PPL. Se o sujeito não pagar essa pena de multa, nenhum tipo de multa, seja a multa combinada no preceito secundário da norma, seja essa multa aí chamada multa vicariante, sendo multa, ela não é convertida em hipótese nenhuma para a PPL.
Multa, uma vez não paga, ela vira dívida ativa e ela vai ser cobrada através de um processo de execução, tá? Dessa pena de multa. Nós vamos falar mais adiante na próxima unidade, quando a gente for falar de pena de multa, a gente vai falar como é que se dá essa execução, que inclusive houve uma alteração desse procedimento pelo pacote anticrime, que é a lei, agora me fugiu, 13.964 em 2019, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro deste ano, tá? Então, quando a gente for trabalhar na próxima unidade com multa, a gente volta a falar mais disso. Por hora, eu quero que vocês entendam o seguinte: se é uma multa substitutiva, aqui uma vicariante, ela, uma vez não cumprida, o sujeito não vai voltar a cumprir PPL, porque ela não é reversível. Agora, se o juiz escolheu uma PRD de cunho pessoal, real, ou seja, uma pressão pecuniária, por exemplo, que é dinheiro também, e ela for descumprida, aí o sujeito volta e cumpre a PPL que o juiz tinha inicialmente disposto na sentença penal condenatória, claro que descontando o tempo que ele ficou fora, ou no caso da PRD real, o valor que ele já pagou. Vou repetir em seguida, primeiro só para vocês gravarem isso que eu tô falando, tá? A multa, ela não é uma pena que possa ser convertida em PPL em caso de descumprimento, tá? A PRD sim. Então, existem PRDs de cunho real, pecuniárias. Elas se diferenciam da multa substitutiva por causa disso que eu acabei de falar, porque a multa, uma vez descumprida, não vai ser convertida para PPL. A PRD de cunho pecuniário, sim, tá? Então, vamos reprisar. Na condenação até 1 ano, seja reclusão, seja detenção, mas a PPL de até 1 ano, o juiz substitui esse 1 ano, ou menos, porque é até 1 ano, substitui por uma multa vicariante, tá? E daí, se o sujeito descumprir essa multa, o juiz não vai poder substituir ela, regredir ela para PPL, reverter ela para PPL, tá? Ou o juiz substitui essa pena de até 1 ano por uma PRD. Neste caso, se o sujeito descumprir, o juiz pode reverter isso para PPL, ressalvado o tempo que o sujeito já ficou cumprindo, se for uma PRD pessoal, ou o valor descontado, o valor que ele já pagou proporcionalmente, se for uma PRD de cunho real, tá? Se for uma PPL acima de 1 ano, até 4 nos crimes dolosos, sem limitação nos culposos, então o juiz vai substituir ou por uma multa mais uma PRD, ou por 2 PRDs. Se o juiz substituir por 2 PRDs, seja pessoal, seja real, e o sujeito descumprir, o juiz converte isso para PPL. Se o juiz substituir por uma multa e uma PRD, de cunho real, pode ser, a multa que o sujeito descumpriu não vai ser convertida para PPL, vira execução lá de dívida ativa. Já essa PRD que o sujeito de cunho real que o sujeito descumpriu, faz com que o sujeito volte a cumprir PPL pelo tempo correspondente, né, ao que não foi pago ou ao que não foi cumprido, se for uma PPL pessoal, tá? Desculpem, uma PRD de cunho pessoal, tá? O que mais que a gente pode ver nesse bloco ainda? Se o condenado for reincidente, o juiz, já falamos do parágrafo 3º, tá? Vamos falar do parágrafo 4º. A PRD converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Já falamos disso, tá aqui a prova de que as PRDs são reversíveis, tá? No cálculo da PPL a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Vamos explicar isso melhor, tá? No cálculo da PPL, quando o sujeito descumpre a PRD, o juiz vai fazer ele voltar e cumprir a PPL que o juiz tinha posto inicialmente na sentença, certo? Tá. Só que vai descontar o tempo de PRD já cumprido. Então, vamos supor que ele tenha pego 1 ano de reclusão e o juiz tenha substituído esse 1 ano por 1 ano de prestação de serviço à comunidade. O sujeito ficou indo lá cumprir 9 meses. Depois de 9 meses ele se cansou, não quis mais ir, pensou, quero ver quem é que vai ser esse juiz que vai me obrigar a ir cumprir essa PRD, não vou mais, ninguém me obriga. O juiz converte, né, ele revoga o benefício e vai fazer ele ficar cumprindo a PPL pelos meses faltantes. Seria 3 meses, ele cumpriu 9, 10, 11, 12, vai ficar 3 meses cumprindo a sua PPL. O que o parágrafo 4º nos impõe é um pedágio de 30 dias, um saldo mínimo. Vamos supor que ele tenha ficado 11 meses e 15 dias cumprindo a PRD e aí chega e diz, não vou mais, não quero nem saber, quero ver quem é que vai ser o juiz que me obriga.
Aí o juiz vai dizer, faltou 15 dias, porém, eu vou revogar e tu vai cumprir 30, que é o saldo mínimo exigido ali pelo parágrafo 4º, então não esqueçam disso, tá? E se for uma PRD de cunho real, ou seja, dinheiro, o sujeito tinha que pagar 1.000.000 para a vítima, tá? Pagou só 500, como é que faz? Os outros 500 convertem em PPL, quanto tempo de PPL vai ficar cumprindo? Pera lá, vamos analisar. Era 1 ano de PPL que o juiz impôs na sentença, tá? O juiz substituiu esse 1 ano por R$1.000 que era para pagar. Não estou falando da multa vicariante, estou falando da prestação pecuniária, que em seguida no próximo bloco a gente já vai ver como é que se aplica. O juiz substitui então esse 1 ano de PPL por 1.000.000 que o sujeito tem que pagar para a vítima. O sujeito vai lá e paga 500 e fica 500 devendo. Não quer saber mais de pagar, quero ver quem é o juiz que me obriga. R$500 equivale a 50%, metade da pena que o juiz aplicou, certo? Então ele volta e cumpre o restante, os outros 50%. Então era 1 ano de reclusão, é como se ele tivesse cumprido 6 meses, volta e cumpre os outros 6 meses, tá? Se o juiz mandou ele entregar 1.000 cacetinhos, 1.000 pãezinhos, tá? Era uma prestação lá, pagar 1.000 pãezinhos para uma pessoa jurídica lá, uma entidade pública, tá? E o sujeito vai lá e paga 900. Não, vou pagar os outros 100, quero ver quem vai ser o juiz que vai me obrigar. Tem que analisar quanto tempo era a pena que ele tinha para cumprir. Era 1 ano que ele tinha para cumprir? A quantos desse 1 ano equivale os 900 pãezinhos? O percentual que faltar é o percentual que ele vai cumprir da pena. Se ele tiver pago 999 pãozinhos, só para a gente fazer uma conta assim exagerada, mas para ficar bem claro o que eu quero dizer. Ele tinha 1 ano de sanção de privativa de liberdade para cumprir. E o juiz substituiu esse 1 ano por pagar 1.000 pãezinhos para entidade carente, tá? Ele foi lá e entregou 999, de propósito, foi lá e comeu o último pãozinho e não entregou, tá? A quanto por cento da pena equivale esse um pãozinho faltante, tá? Vai dar menos do que 30 dias, né? Certamente. Aí o juiz faz o quê? Converte para PPL e ele vai cumprir o saldo mínimo do parágrafo 4º do artigo 44, que é 30 dias. Entendido? E o parágrafo 5º, para finalizar, vai nos dizer: sobrevindo condenação a PPL por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a substitutiva anterior, tá? O que isso significa? Vamos supor que o sujeito seja nova, ele está lá cumprindo uma PRD pessoal, uma prestação de serviço à comunidade, e é condenado a uma nova privativa de liberdade, mas é no regime aberto, por exemplo, né? Se for possível, se essa PRD que o juiz tiver imposto é pagar a cesta básica, por exemplo, uma cesta básica por mês durante X meses, tá? E o sujeito pode continuar fazendo isso, o juiz vai analisar no caso concreto se ele vai ter que revogar o benefício da PRD e fazer o sujeito voltar a cumprir PPL pelo tempo restante, ou não, o caso concreto é que vai dizer, né? Vamos supor que ele tenha sido condenado a 10 anos de reclusão, regime fechado, daí vocês já sabem, né? Como é que ele vai continuar cumprindo uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo? Então, o juiz vai ter que revogar esse benefício e vai ter que fazer o sujeito voltar e cumprir o tempo faltante dessa PPL junto com a nova PPL a qual ele foi condenado. Ok?